Aqui sobre o que nós falamos, era só para fazer a ponte entre a aula passada e essa, né? Espero que a gente possa ter percebido a importância que a gente tem do conhecimento, tanto bíblico quanto o conhecimento da realidade que nos cerca, né? Que a gente vive, a gente está inserido nisso tudo aí. Não adianta a gente achar que as coisas não vão nos atingir, tá? E a gente assim vivesse como se fosse uma outra realidade. A nossa realidade é onde a gente está inserido. Então nós estamos no mundo, né? Não somos dele no sentido que a gente não é regido por esse mundo. Quando Jesus fez a oração no capítulo 17 de João, ele disse assim: Pai, eu não oro para que o Senhor os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então nós estamos inseridos aqui, as problemáticas, as dificuldades dizem respeito a nós, tá certo? E a gente precisa então usar essas duas ferramentas, o conhecimento bíblico e também se engajar aí nas questões também sociais. Página 287, a gente vai falar sobre escolas, né? Quando a gente fala de escola, por exemplo, escola histórica, eu não estou me referindo que tinha um local que era uma escola. O termo escola refere-se à forma de pensamento, tá bom? Então, no caso, escola histórica quer dizer que havia um pensamento, né, histórico, e aí dentro dessa escola histórica havia duas formas de pensar, que era a forma objetiva e subjetiva, é o que a gente vai ver aqui, tá? Então, escolas históricas, no decurso da escola cristã, da história cristã, melhor dizendo, a apologética tem adotado vários estilos. Poderíamos dividi-los em duas classes gerais, a subjetiva e a objetiva. Então, escola subjetiva, o que ela pensa? Essa escola subjetiva. Vamos ler aqui um pouquinho e aí eu já vou dizendo para vocês exatamente qual é essa forma de pensamento. Esta inclui grandes pensadores, tais como Lutero, né, o Martin Lutero, o Blaise Pascal, Lessing, Kierkegaard, Barth, que eu citei inclusive, geralmente expressam a dúvida de que o descrente possa ser levado a crer através de argumentos. Ressaltam, pelo contrário, a experiência pessoal ímpar da graça, encontro interior e subjetivo com Deus. Tais pensadores raramente têm reverente temor da sabedoria humana, mas, pelo contrário, de modo geral, rejeitam a filosofia tradicional e a lógica clássica e ressaltam o transracional e o paradoxal. Pouco lhes importa a teologia natural e as provas teístas, né, as provas de Deus. E a gente vai ver depois o que são essas provas de Deus aí, que eles rejeitam. Principalmente porque sentem que o pecado cegou de tal maneira os olhos do homem que o seu raciocínio não pode funcionar de modo apropriado. Segundo a metáfora de Lutero, a razão é uma meretriz, uma prostituta. Pensadores da escola subjetiva apreciam fortemente o problema da averiguação. Lessing falou em nome de muitos deles quando ressaltou que as verdades acidentais da história nunca poderão se tornar a prova de verdades necessárias da razão. O problema de se passar de fatos contingentes, isso é possível, né? Possivelmente falsos, da história para a certeza religiosa interior profunda tem sido chamado de fosso de Lessing. Eu vou tentar traduzir aqui o que a gente leu, irmãos. Essas pessoas, esses estudiosos, que é a forma de pensar a escola subjetiva, eles pensam o seguinte: é o que a gente está discutindo até aqui, os argumentos, as provas, o raciocínio, isso não pode de alguma maneira servir para levar as pessoas a reconhecerem Cristo. Eles acreditam que somente o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo é suficiente e só ela é necessária para que a pessoa de fato conheça a Deus e seja liberta, aquela coisa toda. Eles desprezam então qualquer esforço nosso como cristãos de elaborar, de estudar. São aqueles famosos irmãos que dizem assim: teologia não é coisa de Deus, teologia é coisa do homem, teologia esfria, teologia desvia, não precisa ler livro, e nem a Bíblia precisa ler direito, né? Abre a Bíblia lá e Deus vai falar contigo, né? Aqueles irmãos que sobem no púlpito quando tem oportunidade, né? Irmão, não, eles até falam, aí depois que falam, para não ficar nas minhas palavras, aí lê um versículo bíblico lá que não tem nem nada a ver com o assunto, mas só para não ficar nas palavras dele. Então são esses irmãos que eles desconsideram
não é nem só que eles não estudam, eles são contra as pessoas que estudam, né? Que o autor aqui vai falar que são as pessoas que são anti-intelectuais, ou seja, não é que eles não são dados ao estudo, à leitura, ao pensamento, é que eles são contra ainda, eles veem isso com maus olhos. Nós não sabemos, né, que tem irmãos assim, né? Nós sabemos, inclusive, nós somos muitas vezes vistos aos olhos de muitos irmãos como os crentes assim, meio ruim, os crentes. E ainda quando a gente vai conversar daquilo que a gente aprendeu, aí pronto, aí que o negócio piora a nossa situação. Isso aí, tá vendo? Né? Tá fazendo teologia, agora ele está perdendo a fé e tal, aquela coisa toda. Então é mais ou menos essa escola subjetiva, só acredita nas coisas subjetivas, mística, entre aspas, espirituais, só isso. E a gente vai ver que não é assim, né, irmãos? Inclusive, mais para frente aqui na página 288, onde tem a chamada escola objetiva, ela é justamente o contrário da subjetiva. A objetiva vai dar importância sobre essa questão de nós pensarmos, estudarmos, lermos, nos informarmos, discutirmos, refletirmos, tá certo? Aí que a gente chega à conclusão. Na escola da revelação, que está um pouquinho mais para frente, ela vai falar inclusive sobre a importância das duas coisas, ou seja, da ação de Deus, daquilo que é espiritual, aquilo que muitas vezes não pode ser explicado, mas a importância também daquilo que pode ser explicado, argumentado e refletido, que seja feito. Ou seja, se nós podemos investigar, se nós podemos falar a respeito da Bíblia de uma forma racional, nós vamos falar. Agora, tem questões também que vai além da nossa capacidade de raciocínio humano, que as palavras não resolvem, não é? Me lembrei de uma música antiga agora, que as palavras não resolvem. Olha, lembra? Quem lembra disso aí? Tu deve lembrar, tu é músico, tu deve manjar, né? Foi no Calvário, e ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Lembra? Mas começa assim, né? Quando as palavras não resolvem, isso é do fundo do baú. Também não é do meu, mas eu estudo, eu sou informado. Então o que acontece, irmãos? A forma de pensamento a gente percebe que está aí no meio do povo de Deus, né? Então o que é correto é a gente achar que somente então a gente pode pelo argumento convencer o pecador ou resolver todos os problemas pelas explicações? Claro que não. Nós sabemos que nós somos limitados, e não é nem porque a Bíblia não tem resposta, é porque muitas vezes foge, irmãos, foge. A vida é tão dinâmica, a vida é ao vivo, né? A vida é vivida ao vivo, irmão. O negócio é complicado. Então tem muitas questões que a Bíblia não vai deixar tão claro para nós como que a gente deve lidar especificamente com tal situação. Então tem questões que são complicadas, e aí a gente recorre a quê? A ação de Deus. Tem coisas que fogem. Por exemplo, como que a gente vai explicar para uma mãe que está grávida, ou estava grávida, e ela estava passando na rua e uma bala perdida pegou o seu bebê, né? No ventre? Então esse menino foi atingiu a sua clavícula, e a bala ainda desceu e ainda ele ficou paraplégico. Como que a gente explica? Mas por que Deus? Por que o mal no mundo? Como se explica? Como que a gente vai consolar uma mãe que perdeu, que está enlutado? Como que a gente fala no velório para uma pessoa, Deus sabe de todas as coisas? Essas conversas fiadas que a gente acha que alivia a dor de alguém, né? Deus sabe que esse menino ia se dar problema lá na frente. Não? Pelo amor de Deus, faça igual os amigos de Jó, a primeira semana, quieto. É melhor. Diante da dor, irmão, é compaixão, sofrer com uma pessoa, é solidariedade, é estar presente, é chorar com uma pessoa, né? Então tem coisas que é bem complicado, a vida é complicada. Então a gente sabe que argumentos muitas vezes não resolvem um monte de situação, mas a gente sabe também que a gente tem condição muitas vezes de trazer uma palavra de esperança, de explicar certa situação, porque a Bíblia nos dá essa condição. Então percebe que a gente tem que ter um equilíbrio das coisas, irmãos, que é a escola da revelação, né? A gente vai ler aqui daqui a pouco, mas antes que a gente chegue lá, é a escola da teologia natural. Está claro que é escola subjetiva, a forma de pensar subjetiva, a objetiva. Tudo bem, irmãos? E se cair assim na avaliação, vai que cai. O que é uma escola? Isso, o que seria? Como pensam aqueles da escola subjetiva? Pensa assim, assim, assado.
Tá bom? Mas vamos lá. Escola da Teologia Natural. Vai cair na prova de lado. Entre todos os grupos, este adota a visão mais animada da razão humana. Inclui pensadores tais como Tomás de Aquino, né? Joseph Butler e outros mais aí. Por trás de todos esses pensadores há uma tradição empírica na filosofia que remonta até Aristóteles. Tais pensadores creem no pecado original, mas raras vezes questionam a competência básica da razão da filosofia. É possível que o raciocínio tenha sido enfraquecido pela queda, mas por certo não foi gravemente aleijado. Tá? Aquino procurava pontos de concordância entre a filosofia e a religião, insistindo em que a existência de Deus pode ser demonstrada pela razão, mas que também era revelada nas Escrituras. Empregava nas suas provas da existência de Deus 3 versões do argumento: cosmológico e argumento teleológico. Quem está conosco aqui um pouco mais de tempo, não é bastante tempo, porque eu acho que evidência cristã nós tivemos lá atrás, né? Cosmológico. Não sei, talvez. Calma que eu vou explicar, não se preocupe, não explico. Nego, Ângela que estava, não, Salvador, acho que não estava ainda não. Nós estudamos uma matéria chamada Evidências Cristãs. Estudamos, né? Ou não? Estudamos? Lembra que eu falei das provas da existência de Deus? A gente tem como provar a existência de Deus? Nesse sentido, né? Então é uma prova, mas lógico ilimitada, né? Não é nesse sentido científico. Mas, por exemplo, o Tomás de Aquino, a teologia natural, vai pensar que é possível nós falarmos para as pessoas que existe Deus. Por que há essa possibilidade? Porque nós usamos o quê? Aquilo que está criado. A própria Bíblia diz, no Salmo 19, por exemplo. A não ser que vocês saibam, assim, tenha na mente, ele não precisa ver na Bíblia. Vocês não se interessam para gravar a Bíblia, não? Toda vez. Hã? Como é que funciona gravar? Lê. Já li 3 vezes, eu não gravei. Lê. Ó, um irmão dizia para mim, André, bom para a memória é caldinho de feijão e oração. Isso ajuda. Então, leitura, caldinho de feijão e oração. Ajuda. Caldinho de feijão nunca faz mal para nada, né, mano? Então, vamos junto aí com o caldinho de feijão. Ainda mais se for lá daqui, no restaurante ali. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Começa assim, mas o verso 2 e 3 aí também tem um negócio interessante. Cada dia fala dessa glória ao dia seguinte, e cada noite repete isso a outra noite. E não há discurso nem palavras, e não se ouve nenhum som. Isso. O que o Salmo está dizendo? Que a criação, as estrelas, o céu, os astros, a relva, a flora, a fauna, tudo isso declara que existe um Criador intencional, inteligente. A gente tem aí na teologia um termo chamado de design inteligente, né? Para explicar justamente essa questão que por trás de tudo isso aqui existe um ser inteligente que criou todas as coisas com uma finalidade, isso, obrigado. Eu ia falar fidelidade, finalidade. Tá certo? Que nós chamamos de teleologia. Está aqui, ó. Então o argumento cosmológico é o quê? O cosmos, a criação. Ou seja, existe. Quem criou tudo isso aqui? A ciência fala que foi aquela explosão, Big Bang e tal, aquela coisa toda. Não, a Bíblia diz que Deus é criador, Deus criou. Não é? Não é possível, irmãos, com tanta complexidade que existe na criação de Deus. Pega o ser humano, apenas o ser humano, a sua complexidade. Como que pode algo de uma explosão surgir um ser complexo como é o ser humano na sua constituição? Quanto mais se estuda, uma pessoa sincera, honesta, quanto mais estuda a ciência, a biologia, a genética, e tudo como é formado, cromossomo, aquela questão do DNA, nossa, tudo isso assim é uma coisa fantástica. Eu me lembro de um discurso do Enéas, meu nome é Enéas, lembra? A Globo, a mídia, fez daquele cara, assim, projetou ele como um doido. Aquele cara não era doido, coisa nenhuma. Inteligentíssimo. É que a forma dele se expressar meio estabanado, né? E aí a mídia ainda
né? Coloca o cara assim, projetou o cara como doido, mas o cara fenomenal, na inteligência, na coerência, e ele explicou, não tem como eu não acreditar em Deus. Quanto mais eu estudo a ciência, o cara era médico, né, estudado, é uma pessoa, não é um ignorante, o cara era uma pessoa instruída mesmo, era um intelectual. E ele disse, quanto mais eu estudo, ele explicava, ele tem vídeos aí, que ainda fica aí pela internet, aí a gente encontra, ele explicando sobre essa questão da complexidade humana. Ele fala, quanto mais eu estudo e sei disso, é claro que existe um Deus intencional por trás, né, proposital por trás. E a questão então, a cosmologia, o Romanos capítulo 1, versos 19 e 20 também vai dar esse reforço aí para essa declaração, né? Diz que as coisas visíveis e invisíveis, desde a criação do mundo, olha só, irmãos, desde a criação do mundo, as coisas visíveis e invisíveis, essas coisas vão declarar que existe um Deus Criador, para que todos fiquem indesculpáveis. Nós chamamos isso, na verdade, de revelação geral de Deus. Então existe uma revelação geral e uma revelação especial. O que é a revelação geral de Deus? É justamente isso que a gente está falando. Deus revela para todos, irmãos, que Ele é Criador e que existe um Criador pelas coisas criadas. Tá certo, amados? Então Romanos capítulo 1, versos 9 e 20, se alguém puder ler, por favor. 19 e 20. Isso. Eu acho que é. Deus, 19 e 20. Deus castiga essas pessoas porque o que pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhes mostrou isso. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno, a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, Ele não tem desculpa nenhuma. É que a versão da Ângela está um pouco diferente, né? É diferente, mas tanto o seu eterno poder quanto a sua divindade se demonstram pelas coisas que estão criadas. Olha que coisa interessante, irmãos. Então, quando a gente olha a criação e vê tudo isso, a beleza, a complexidade, a enormidade de tudo isso, né? A gente sabe, Deus está declarando, eu estou aqui, e tudo isso sem voz, sem fala, como diz o Salmo 19, sem fala, sem discurso, declara que Deus é quem criou tudo isso, que Deus é que formou tudo isso. Então isso é a prova cosmológica, é a revelação geral de Deus. É suficiente para levar as pessoas à salvação? Não é, mas é suficiente para declarar que existe um ser superior a tudo isso, tá certo? E existe outra questão muito interessante, que é Eclesiastes capítulo 3, verso 11, que vai falar que Deus colocou dentro do ser humano algo que o ser humano não tem como fugir disso. Existe dentro do ser humano, ele vem com esse chip celestial, não tem como tirar. Existe dentro de todo ser humano uma percepção que existe um ser superior, não é? Que existe algo que transcende essa vida, que vai para além dessa vida, que a vida não é só aqui. Existe, não? A pessoa diante da morte é uma angústia. Por que é uma angústia? Porque dentro dela tem algo que ela nem sabe explicar, não sabe nem definir direito, mas é essa questão de que existe uma vida, uma realidade e um ser eterno e a eternidade. A Bíblia diz que Deus colocou dentro do homem, não é? 3:11 de Eclesiastes? Por favor. Tudo fez formou-se em seu tempo. Também pôs na mente do homem a ideia da eternidade, se bem que este não possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Então Deus colocou dentro do homem a eternidade. Tem versão que vai estar mundo, mas a palavra mesmo é eternidade, tá? É Holanda. 3:11 de Eclesiastes, 3, verso 11. Isso. Deus colocou dentro do homem essa percepção que existe a eternidade. Então há uma angústia diante da morte. Nas horas difíceis da vida, irmãos, as pessoas dobram o joelho. Para quem? Nem elas sabem direito. Mas elas têm uma percepção que existe um ser superior. Acende vela, oferece frango, faz voto, faz alguma coisa, porque o ser humano tem isso dentro dele, que existe um ser superior, existe uma força maior do que ele. E no caso que eu falo sempre, né, que Deus fez o homem para adorá-lo, né?
falo para a turma, quem ensinou os índios a adorar, dançar, cantar? Né? Porque isso Deus colocou no homem, criado para adorar mesmo. E eles adoram o sol, a lua, É. o vento, tal, né? Então existe, todo ser humano está dentro dele, tá? Então, além dessa revelação natural de Deus, ou seja, as coisas criadas que revelam a existência, né, a realidade de um Deus, existe também a questão da chamada o argumento teleológico. O que é o argumento teleológico? É que tudo que foi criado e tudo que existe uma finalidade, um desígnio, um propósito. Nenhuma vírgula que Deus escreva, irmãos, não tem significado. Deus não faz nada aleatoriamente. Deus não faz nada assim por fazer, por um capricho. Não, existe uma finalidade. Nós somos assim, né? A gente é sem propósito, vai fazendo as coisas assim, vamos ver se dá certo, faz nem sabe o que faz, cursa uma faculdade e no final descobre que nem é aquilo que queria. Então a gente é essa pessoa meio alienada, agora Deus não. Tudo que Deus cria tem uma finalidade específica, irmãos. E o homem tem uma finalidade específica. Para que Deus criou o homem especificamente? Para quê? Para a finalidade, para quê? Alguém sabe responder biblicamente, texto bíblico? Alguém pode me citar algum texto bíblico em Isaías 43:7? Alguém pode, irmão, citar o texto de Isaías 43:7? Lá está escrito. São pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho, pode ser julgada por aí. Mesmo que nunca ouviu falar de Jesus. Possivelmente. Né? Possivelmente vai ser E a julgado. segunda questão, o que será daquele que nunca ouviu falar do Evangelho? Mas eu acredito que ele é consciência. Exato. Isso está escrito na Bíblia. Está escrito em Romanos capítulo 2. Daqui a pouco a gente lê para confirmar isso aí. Só para falar da finalidade. Olha só. Para que Deus criou o homem? Para quê? Tem uma finalidade, é única. É o único propósito para que Deus crie o homem. É o que está escrito aí. Pode ler. É que a minha tá a versão diferente. Tá diferente? Pode ler, Alex. Está aí no artilhado? Por favor. A todos os que são chamados pelo nome. E os criei para a minha glória. E os formei, sim, eu os fiz. Deus criou o ser humano para glorificá-lo, única e exclusivamente para isso, para mais nada. Se o homem não glorifica a Deus, ele está fora do propósito de Deus. Ele é como se fosse uma garrafa criada e a pessoa pega essa garrafa para pregar um prego, entendeu? Então, se o homem não glorifica a Deus, ele está vivendo de uma forma inadequada. Ele não foi criado para viver de outra forma a não ser para glorificar a Deus. O problema é que esse glorificar a Deus é muito genérico, a gente precisa especificar, né? Irmão, viva para a glória de Deus. E o que isso quer dizer, pelo amor de Deus? Porque infelizmente nos púlpitos a gente ouve muita mensagem assim que é superficial, não detalha, não explica, não ensina a pessoa, ó, é isso aqui que a gente está falando, né? Então quando diz assim, viva para a glória de Deus, o que isso quer dizer? Pode dizer tudo, pode dizer nada, não é? Aí a gente tem que especificar o que é viver para a glória de Deus. O que é, irmãos? Viver para a glória de Deus. Glória de Deus. Não entendi, irmão. Viver em obediência e adoração a Deus. Será? E o que é adoração a Deus? O que seria obediência a Deus? Nossa Bíblia, né? Obedecer. Não sei, para mim está tudo genérico, obscuro e superficial na declaração de vocês e a nossa. Até uma comunhão. E o que é ter comunhão com Ele? A gente tem que traduzir isso, não? Trazer para o chão de fábrica, para a vida real. Amar o próximo, E como que a gente ama o próximo? como que a gente ama, ajudando. Aliás, a pergunta, quem é o próximo? Próximo, meu próximo. Seria os primeiros dentro da minha casa. É quem está perto, então. Sim, Então é por isso que é próximo, porque está perto. sim. Casa de Então eu não amo o próximo longe. Amar as criancinhas que estão no Haiti não é amá-las, não é? Porque é mais fácil amar as criancinhas que estão no Haiti, no sertão do Pernambuco, é mais fácil do que amar a criancinha que está do outro lado da calçada de casa, ou que está lá no Brás, no Bresser. O meu longe é melhor, né? É mais fácil, não está perto? Tem responsabilidade. Então o próximo é aquele que está ao nosso alcance, no nosso círculo de convivência. Mas o que é amar, irmãos? O que é amar? Percebe que muitas vezes a gente não sabe na prática
o que são essas coisas, porque não nos é explicado, não é de uma forma clara. Então viver para a glória de Deus é o quê? É saber primeiramente aquilo para que Deus nos criou. Deus nos criou para uma coisa, para amá-lo. E como nós amamos a Deus? Quando e apenas quando, e se não fizermos isso, nós não amamos a Deus, é quando nós amamos o outro. Então nós só amamos Deus no outro. É por isso que Jesus disse: ame a Deus, teu próximo, como a ti mesmo. Não é? Isso resume os profetas e a lei, tudo está resumido aí. Amar a Deus, teu próximo, como a ti mesmo. Então eu amo a Deus só no próximo. Não tem como amar a Deus, eu e Deus. Isso é conversa fiada de negligente, gente que não quer se engajar, que não quer sofrer, que não quer atrito. Então é mais fácil a gente amar a Deus, que não viu, né? Mas a Bíblia diz que quem diz que ama a Deus, que não viu, e aborrece seu próximo que está vendo, então é mentiroso. É conversa fiada de religioso, de gente que não quer o contato. Não é, irmão? Eu te amo, mas bem longe de mim. Não tenho nada contra essa pessoa, mas que ela não venha perto de mim. Isso é o que, irmão? É conversa fiada de religioso, não é de gente que entende o que é o Evangelho, né? Como que eu amo a Deus? Mostra. Tiago disse, mostra pelas obras. Essa conversa que tem fé sem obra, essa é conversa de demônio, fé demoníaca, do Satanás, que também acredita em Deus, sabe da grandiosidade de Deus, sabe muito melhor do que a gente, mas não tem fé para viver do jeito que Deus diz que tem que viver. Então a fé que tem que se concretizar, a fé que tem que se relacionar. Olha só, é o amor. Deus nos criou para quê? Unicamente para quê? Para amá-lo. Como que a gente ama a Deus? Amando o outro. Como que a gente ama o outro? Atendendo às suas necessidades, todas elas. 1 João capítulo de número 3, verso 3 e 16 de João, o Evangelho todo mundo sabe, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse todo mundo sabe. E o 1 João 3 e 16? Não só 16, mas 17 e 18 também. Mas vamos para o 16. Vamos lá, 1 João. Nós estamos estudando a Bíblia, varão. Pega a Bíblia. Ó, meu povo, ânimo, né? 1 João 3, 16, 17 e 18. Joãozinho é bem suave nas suas palavras e ele vai falando para a gente como que ama ele. 1 João, a primeira carta, né? Carta de João 3, 16, 17 e 18. Pode ter a minha versão? Pode ser, André. Sabemos o que é amor por causa disso. Cristo deu a sua vida por nós. Por isso nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém é rico e vê seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa, deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. Precisa desenhar, irmão? Não é possível, está tão claro, né? Tão claro, a Bíblia é muito clara, inclusive, muitas passagens. Então é isso que a gente faz, essa é a prova cabal, é a prova máxima, né? Nesse caso da finalidade que Deus cria as coisas. Então Deus criou o ser humano, e quem que tem que mostrar isso para as pessoas? Nós, os discípulos de Jesus, porque nós mostramos para as pessoas. Nós temos o argumento da criação, nós temos o argumento inclusive da nossa própria vida, ele é maior do que a criação, né? A nossa própria vida, é assim que se vive. A finalidade para que Deus nos criou é essa, e a melhor maneira de ensinar isso é vivendo isso, é sendo isso, né? É o ser, não é apenas o fazer, porque eu sou, eu faço. Então a gente mostra para as pessoas quem? Deus. Como que a gente prova que Deus existe? Vivendo como Ele disse que tinha que viver, porque se a gente acredita de fato que Deus existe, então a gente precisa obedecê-lo e vivendo como Ele vive. Vocês sabiam que existe crente ateu? Tem crente ateu. Como é possível isso? Crentes ateus são aqueles que vivem como se Deus não existisse. São aqueles que professam a Deus, mas não fazem conforme as obras. Tito 1,16 está escrito mais ou menos um negócio assim. Com a sua boca professam que amam a Deus, mas negam-no com as suas obras.
Então tem crente que nega Deus, tem crente que é ateu, vive como se Deus não existisse. Tito 1,16. Percebe, irmão? Como a gente tem argumentos, mas esses argumentos precisam não só ser falados, mas vividos. Como que as pessoas verão a Cristo? A não ser por nós. Mateus capítulo de número 5, versículo, eu acho que é o número, vamos ler desde o 13, né? Porque é o 13, 14, 15, 16, acho que até o 17, me faz memória, mas do 13, acho que é 13 a 16 mesmo. A gente mostra lá como que as pessoas glorificarão a Deus, como que elas verão a Deus. É uma forma muito prática que Jesus disse. Aliás, o que Jesus disse é muito prático, pode ser aplicado na vida, não é? Facinho. Pega uma fala de Jesus assim e experimenta ela na prática para você ver se não dá certo. Dá certinho. Não tem como falhar, é certo, né? Jesus disse, ó, seja fiel a mim, você vai ver que o mundo vai te perseguir. Certinho, vai acontecer mesmo. Não tem como, mas é o Mateus 5, 13, 14, 15, 16. Mateus. Eu vou ler então, já que vocês estão aí. Tá, então eu leio na minha aqui. Vamos ver. Olha só. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, na minha terra diz insosso. Insosso. Ficou insosso. Insulso. Tá, vós sois o sal da terra. Irmãos, é possível o sal perder a sua essência, que é o cloreto de sódio? O cloreto de sódio, ele deixa de ser sal, não é sal, é impossível. Não tem como. O sal é o cloreto de sódio. Se ele perde essa essência de cloreto de sódio, ele deixa de ser sal. É possível ficar a aparência de sal, mas a essência não tem. Jesus está dizendo, olha, se vós sois o sal da terra, se o sal se tornar insípido, como que há de se salgar? Irmãos, se nós, como cristãos, perdemos a essência do Evangelho em nós, o que vai acontecer com a gente? Jesus responde aqui, para nada mais presta. Esse discípulo, que se diz discípulo e tem a aparência de discípulo, mas não tem essência, não presta para nada, é um imprestável, é um inútil. Olha só, irmãos, ele não presta, para nada mais presta, senão, tem uma utilidade, tem uma utilidade, a utilidade dele é para lançar fora e ser pisado pelos homens. A utilidade do discípulo que não é discípulo, que não tem a essência do Evangelho, ele não tem autoridade sobre nada, ele não tem moral sobre nada, ele é motivo de chacota, irmãos. Olha só, são esses discípulos, né? Que não pode levantar a sua voz onde trabalha, porque não tem testemunho, não pode falar nada para os filhos, porque não tem exemplo, não pode falar nada de moral, porque infelizmente a gente está vivendo isso no nosso país, né? Complicado dizer que é evangélico hoje, o negócio se tornou assim pejorativo, o negócio, né? E aí quando fala, ô pastor, aí piorou, irmão. Aí é complicado. Eu não estou dizendo que os pastores são picaretas, mas por conta de muitos perderem a essência, o sal, infelizmente acontece isso. Só serve para ser pisado pelos homens. Vós sois luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, não se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, da vasilha, né? Mas do velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Então, dessa forma, ou seja, sendo sal, sendo luz, e não tem como se esconder, tem que se expressar aí no mundo, assim também resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Como que as pessoas verão a Deus? Pelas nossas boas obras, pelo nosso bom testemunho, pela essência do Evangelho em nós, pela natureza de Cristo em nós, pelas nossas relações, pela nossa ética, por como a gente se comporta, pela nossa fala, pelo nosso estilo de vida, como que a gente lida com o dinheiro, como que a gente dá valor às relações, qual é o valor que eu dou para a minha família, como que eu lido com a profissão, como que eu lido com as situações da vida. Isso vai glorificar a Deus, que as pessoas verão isso. Então as pessoas só verão a Deus por nós. É uma responsabilidade grande, eu acho. Vocês não acham? Então vamos lá. Sei que o discurso ficou duro.